Olá, meu nome é Wagner Araújo e eu quero que você seja muito bem-vindo aos Influenciadores do Brasil, o podcast que dá voz a pessoas que impactam o debate público, jurídico e político do nosso país. No episódio de hoje, recebemos o Dr. Hélio Júnior, advogado com atuação nacional, conhecido por sua defesa das garantias constitucionais dos direitos humanos e do Estado de Direito. Uma conversa necessária, clara e sem rodeios sobre justiça, liberdade e os rumos do Brasil. O Dr. Hélio Júnior é advogado brasileiro com atuação nas áreas de direito civil, criminal. Ele é CEO do escritório JR Advogados, com sede em Brasília. Com mais de 10 anos de experiência, construiu sua trajetória na defesa das garantias constitucionais, da dignidade humana e dos direitos fundamentais. Ganhou projeção nacional ao atuar na defesa dos réus relacionados aos eventos de 8 de janeiro de 2023, denunciando o que considera violações de direitos humanos e apenas desproporcionais. Participou de encontros e palestras no Brasil e no exterior, levando denúncia a autoridades e fóruns internacionais. Hoje é reconhecido como uma das principais vozes na defesa da liberdade política e jurídica do nosso país. É isso aí, você tem toda a razão, Wagner. O Júnior é um cara, bicho, especial demais. Eu gosto dele de coração. É nosso presidente dos influenciadores do Brasil Justiça. É um cara que há 3 anos vem lutando dentro dessa Câmara dos Deputados e nesse Brasil inteiro para libertar os réus do 8 de janeiro. Eu não sei quantas vezes que eu vi o Júnior indo para a Argentina, viajando no Brasil inteiro. Eu só acredito, Estados Unidos, França, Alemanha, Itália, Portugal. Então, assim, eu vi o Júnior lutando demais nesses 3 anos pela liberdade dos brasileiros, né? Pelos réus do 8 de janeiro, pelos presos políticos, até mesmo pelos os exilados, né? Então, assim, é um cara que eu gosto de coração, já estive ao lado dele muitas vezes dentro da Câmara dos Deputados, entramos juntos em tribunais internacionais aí, denunciando, né, a falta de direitos humanos que o Brasil está tendo. Então, cara, é isso aí, tudo que você falou, eu ratifico embaixo. Não é isso mesmo, Júnior? Seja bem-vindo, cara. Obrigado, Deuseres. Obrigado, Wagner. Agradeço aqui aos influenciadores do Brasil pela oportunidade de estarmos juntos aqui, trabalhando ladeados, ombreados na missão que é a luta da liberdade de pessoas inocentes. Agradeço aí as considerações, mas a liberdade tem pressa. Pessoas presas, sendo violentadas atrás das grades, sofrendo todos os males inimagináveis, nós não temos nem outra alternativa senão prosseguir com a luta da liberdade. E a luta da liberdade, ela não tem fronteiras, ela não tem limites, ela não tem pausa, ela dura e durará enquanto houverem presos políticos no nosso país, enquanto houverem exilados políticos, né, por perseguições, intensas perseguições políticas, nós devemos continuar de cabeça erguida e de pé e fazer parte desse movimento de influenciadores para mim ser abraçado, apoiado e andarmos juntos aí, lutando pela liberdade de pessoas inocentes, é um propósito e é uma missão que eu entendo que Deus nos deu, por isso continuaremos assim, de pé, cabeça erguida, com propósito, perseverança, resiliência, fé e coragem. É isso aí, Júnior. Quero te fazer a primeira pergunta, sendo bem objetivo. O que leva um advogado brasileiro a enfrentar o sistema e levar denúncias a tribunais internacionais? Todo tipo de injustiça, Wagner, nós devemos combater. Combater com todas as forças, combater até o último recurso, combater em todas as instâncias, sejam nacionais, internacionais. A injustiça, ela não deve ser somente combatida em um determinado campo de batalha. Ela deve sim ser combatida não só por nós advogados, por toda a sociedade, por cada pessoa que vê uma injustiça, nós devemos agir. Por isso que o que me levou a lutar, né, por essas pessoas, a fazer representações
no âmbito nacional e no âmbito internacional são as violações sistemáticas de direitos humanos, as perseguições ininterruptas, bloqueio de bens de pessoas humildes, bloqueio de contas, bloqueio de salários, absolutamente colocando pessoas atrás das grades sem o devido processo legal, sem direito de defesa, sem muitas das vezes eu, como advogado, ter acesso ao processo, ter o direito de acessar os autos e exercer de forma plena aquilo que a nossa Constituição Federal garante, a ampla defesa. Por isso que o advogado, ele é a última trincheira entre a máquina opressora do Estado e o cidadão. Ele é a última trincheira de batalha, ele é o último paredão que vem ali bloquear, impedir que toda prática de injustiça contra um cidadão, que toda tirania contra uma pessoa seja de forma eficazmente combatida. Por isso que, ao ver pessoas sofrendo injustiças de inúmeras formas, eu fui um dos que eu me levantei para combater essas injustiças. E foi por isso que aqui estou de pé. Tu acredita que exista justiça no Brasil ainda nesse caso? Eu luto por justiça contra toda tirania que acontece no nosso país. Nós temos que acreditar na justiça e temos que lutar por ela, ainda que o sistema não pareça justo. É para isso que existe advogado. E eu tenho que acreditar na liberdade de pessoas inocentes. Se eu não acreditar na possibilidade de que o inocente deva ser solto, como que eu vou convencer um magistrado? Se eu não acreditar que a justiça deve ser feita quando a injustiça está reinando, como poderei pedir? Como poderei invocar? Como poderei clamar? Então, acredito na justiça e acredito que o nosso país saiu dos trilhos há muito tempo e precisa voltar aos trilhos. E é isso que nós fazemos. Pedimos o cumprimento integral da Constituição Federal. Pedimos que as garantias constitucionais fundamentais do cidadão, da pessoa, da dignidade da pessoa humana, sejam de fato preservadas. Pedimos com que não aconteça com os presos políticos do Brasil, que haja torturas, violência dentro das prisões. Nós pedimos que venham cessar todas essas práticas. E quando se prova, por exemplo, um dos casos aqui de Santa Catarina, que uma idosa que nós assistimos que foi brutalmente espancada, a diretora sugeriu a transferência da unidade do estabelecimento prisional. Nós entramos com o primeiro pedido de soltura, o ministro negou. A diretora sugeriu tirá-la da penitenciária aqui de Florianópolis, levá-la para outra penitenciária. Os sistemas informaram que não haveria possibilidade, em razão da insegurança dentro do estabelecimento prisional, em razão das situações que ela experimentou, infelizmente, dentro da prisão. Nós reiteramos, acreditamos na possibilidade de soltura e reiteramos o novo pedido de soltura e hoje ela está em casa. Então, quando nós vivemos um cenário catastrófico de injustiças reiteradas, praticadas até por aqueles que deveriam proteger a lei, o advogado deve acreditar e lutar para que a justiça seja, sim, restabelecida. Nesse caso, pontualmente aqui de Santa Catarina, essa idosa, era uma idosa, né? Ela foi agredida por pessoas, né, que têm um viés político de esquerda dentro do presídio. Exatamente. E o pessoal via ela lá como uma bolsonarista, como uma pessoa de direita. E por isso que ela foi agredida? Exatamente. Uma coisa é o que consta no relatório da polícia. Outra coisa é o que ela de fato nos fala. Eu, como advogado dela, tenho o direito de conversar com ela e ela narra que exatamente o problema começou quando perceberam que ela tem um viés político de direita. E você sabe, a maioria dos presos comuns tem um viés político de esquerda. Então, assim, o fato de colocar os presos políticos no meio de pessoas de alta periculosidade, no caso que ela foi espancada, ela estava na sala com mulheres que eram faccionadas, pertencentes a perigosíssimas facções criminosas aqui do estado. E ela tendo um viés político diferente, a agressão que ela sofreu era completamente presumida. Ela foi agredida, brutalmente espancada, sobre a tutela do Estado. E isso nós não podemos admitir, porque a nossa Constituição ainda não permite tortura.
ainda não permite que essas pessoas sejam colocadas em situações degradantes, deploráveis e desumanas. Então ela foi agredida sob a tutela do Estado. E nós jamais devemos permitir isso, devemos ser lenientes, devemos ser tolerantes com qualquer tipo de agressão, de qualquer tipo de tortura, ainda mais se falando de uma mulher íntegra, honesta, que nunca teve uma passagem pela polícia, foi presa no 8 de janeiro sem Quantos prova de anos? vandalismo, idosa, mais de 60 anos ela tem, a dona Juscelene, e colocadas com mulheres faccionadas para ser espancada dentro da prisão, isso não é justiça. Isso é injustiça qualificada e manifesta praticada pelo Estado, com a conivência do Estado. Então, nós temos que gritar de forma coerente, ética, para que esse tipo de situação não se repita. Então aqui, ó, nessa câmera aqui, eu quero falar para você agora, deputado, que está ouvindo, você é deputado estadual, deputado federal, senador, vereador, que não tem se posicionado. Se você se diz de direita, você tem a responsabilidade de defender pessoas inocentes, patriotas, que estavam lá numa manifestação, né? Que ainda no Brasil é constitucional você reclamar, você protestar, né? Você ir para a rua. Então eles estavam lá, caíram num golpe, fizeram uma manobra para colocar isso como uma tentativa de golpe. Então, assim, se posicione, defenda essas pessoas. Faça você, dos estados que tem presos políticos, vai visitar, tenta ajudar, tenta assistir a família, porque, sinceramente, nós estamos num estado de exceção e você precisa fazer a sua parte. Vamos tomar as redes sociais, falar das injustiças, denunciar essas injustiças. Então, esses patriotas, eles contam muito com vocês. Doutor Júlio, tudo isso que você falou da Juscelene, eu tenho uma pergunta para você. Ela foi pego dentro de algum ambiente? Aonde que a Juscelene foi presa? Ela foi presa dentro do Palácio do Planalto. E ela estava fazendo algo assim? O que ela estava fazendo na hora? Ela foi presa no dia 8 de janeiro. Ela não tem no processo dela absolutamente nenhuma prova de vandalismo. Como eu disse, ela é uma idosa. Ela estava na manifestação de fato, mas quando ela chegou, já estava tudo vandalizado. Então ela esteve ali dentro do Palácio do Planalto e foi presa pela polícia que cercou ali a área e realizou a prisão dela. Obviamente, aquelas pessoas que vandalizaram, que destruíram os prédios públicos, normalmente pessoas mais novas, elas evadiram do local. Dona Juscelene, idosa, acreditando que estava ali amparada pela polícia, com autorização dos policiais, entrou dentro dos prédios públicos, acreditando que não teria nenhum problema para ela, porque ela não tinha vandalizado nada. Ela foi presa e foi condenada a uma pena injusta de 14 anos de prisão. Doutor Júnior, dando sequência da Juscelene, eu lembro que eu participei da audiência pública com você, e você estava falando sobre as comidas, né? A comida que era servida aqui em Brasília na colmeia. Eu lembro muito bem que você falou na época, se eu estiver errado, você pode entrar aqui e corrigir. Você falou algo que a Juscelene não conseguia comer, né, aquela comida. E você entrou naquela luta, né, para melhoria de comida, enfim. Se você puder explicar um pouco o que aconteceu naquele momento com a Juscelene. Dona Juscelene, assim como outros presos políticos, foram torturados dentro da prisão por diversas vezes. Há relatórios do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura que classificou a alimentação deles como tortura alimentar, uma privação extrema de alimentos. Os alimentos que eram servidos estavam estragados por dias, alguns com vermes, acharam até pedaços de ratos nos alimentos, pedaços de baratas, bichos, acharam cabelos, ou seja, até dentes de animais foram encontrados nessas alimentações. O que eles passaram ali, com essas privações de alimentações, a comida vinha azeda, vinha podre, estragada. Era impossível de comer aquela alimentação ali. Então, o que eles sofreram dentro das prisões foi classificado por órgãos oficiais, posteriormente, como tortura alimentar. A dona Juscelene passou 7 meses ali dentro da colmeia e depois
da condenação. Depois ela foi posta em liberdade, na liberdade condicional, e após a condenação, ela foi presa em regime fechado na penitenciária feminina de Florianópolis. Então, a alimentação, Deusélio, conforme você me pergunta, era uma situação horrível. Não tem nem palavras para descrever os relatos e documentos oficiais que comprovam que aquela alimentação era inapropriada para consumo. E eu até agradeço, Deusélio, aí a sua participação, porque você fez um minucioso relatório na época, entregou para as autoridades aí, lá do Distrito Federal, fez reuniões, participou ativamente no sentido de denunciar o que eles estavam vivenciando ali dentro dos presídios. E depois de um tempo, depois da sua denúncia, houve uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal para na própria empresa. A própria Polícia Civil classificou em uma operação policial que a carne oferecida pela empresa era falsificada. Ou seja, tudo fora dos padrões, alimentos em condições completamente insalubres, impróprios para o consumo, foram descartados, e tudo isso foi relatado pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, pelos relatórios da Defensoria Pública do Distrito Federal, os relatórios da Defensoria Pública da União, pelo Ministério Público do Distrito Federal e pela Comissão de Direitos Humanos. O Deusélio, inclusive, colacionou diversos documentos desse e fez denúncias eficazes que nós sabemos que produziram efeitos posteriormente. Então, tá contigo aí, Wagner. Nós começamos, né, com um assunto muito forte, né? Realmente você que está assistindo e não está ciente do que está acontecendo no Brasil, que a gente realmente vive um estado de exceção, né? Pessoas sendo torturadas. Eu quero suavizar um pouco, né? Levando um pouco para o pessoal, deixando você livre, né? Mas quem é o homem por trás de mais de uma centena, né, de defesas ligadas ao ato do 8 de janeiro? Quem é você no seu cotidiano, um pouquinho da sua história, sua formação, né, como que você chegou até esse movimento? Eu sou um homem simples, tenho 40 anos, nascido em Brasília, filho de um matogrossense com uma mulher de Cristalina. Vivi minha vida inteira em Brasília, atuo na advocacia dentro do direito há mais de 20 anos. Desde quando entrei na faculdade já fui trabalhar nessa área. Então sou uma pessoa simples que mora ali, meu escritório é em Taguatinga e mora ali em Taguatinga, no Distrito Federal. Quando eu vi essa prática de injustiças, eu não me conformei, eu não consegui aguentar. Eu já tive problemas familiares, já tive familiares que foram presos, e eu sei o quanto que é ruim você ter uma pessoa presa na sua família e não ter um advogado que realmente defenda aquela pessoa, que visita, que se importe. Então, quando eu vi situações de presos políticos, eu tive empatia pela causa, eu me coloquei no lugar daquelas pessoas, principalmente de mães que estavam longe dos seus filhos, de maridos que estavam longe das suas esposas, de filhas que estavam longe dos seus pais, presos, encarcerados, por uma pura perseguição política, pela maior perseguição política da história recente do nosso país. Então, quando eu vi todo esse cenário, eu decidi lutar, eu decidi ajudá-los, eu decidi entrar nessa missão de defender pessoas simples, que estavam sem voz, que estavam sendo sistematicamente silenciadas, torturadas pelo sistema e, infelizmente, ali estavam precisando de um defensor. Pessoas que jamais imaginaram passar pela porta de um presídio, mas se viam ali por uma posição política presas, passando por um cenário que jamais tinham passado. E esse homem, que sou eu, Hélio Júnior, decidiu ali lutar por essas pessoas com todas as forças. Outra pergunta, o que há no dossiê jurídicos, né, que foram entregues à autoridade fora do país? O dossiê ele é bem consistente, eles são mais de 1000 páginas. Nós entregamos ali na Europa, inclusive, o eurodeputado Antônio Tange está vindo ao Brasil. Agora, em março. Já há reuniões... Para Brasília? Ele vem para Brasília. Exatamente. Nós entregamos esse dossiê na Europa, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, na OEA,
mandamos para a ONU, mandamos para todos os órgãos oficiais, no sentido de que provas irrefutáveis, inegáveis, incontestáveis de que os presos políticos foram torturados dentro da prisão. Há relatórios de mais de 1.000 páginas, onde comprovam de forma inegável que os presos políticos sofreram agressões físicas e psicológicas. Foram agredidos por, muitas das vezes, policiais ou outros presos. Tiveram privações de alimentações, como dito. Alguns, infelizmente, sofreram agressões sexuais. Tenho assistido que foram estuprados dentro da cadeia pelos presos comuns. Deus. E nós entregamos esse relatório de forma consistente às autoridades para que os direitos humanos fossem preservados. Porque nós, como advogados, nós peticionamos e o ministro, muitas das vezes, esse mesmo ministro que analisa e dá decisões até contraditórias hoje, ele acaba de soltar um traficante aqui, em Balneário Camboriú, aqui, onde nós estamos aqui do lado, preso por vender crack, ele acaba de soltar. E hoje mesmo acaba de tomar conhecimento da decisão que ele negou a soltura da Jaqueline Freitas Gimenez, uma mulher que teve câncer maligno na tireoide com laudos e biópsias anexadas aos autos. Mãe de 2 crianças, Samuel e Isabelle, de 8 e 10 anos de idade. Com parecer favorável pela soltura da Procuradoria-Geral da República. O mesmo ministro que soltou hoje um traficante vendedor de crack em Balneário Camboriú, hoje mesmo é publicada a decisão que ele mantém a prisão de uma mãezinha que não tem nenhuma prova de vandalismo no 8 de janeiro e condenada a 17 anos de prisão em regime fechado. O que se vê nessas pessoas nos presos políticos que não lhes permite, nem quando a procuradoria é favorável pela liberdade? Qual é o perigo que uma mãe de 2 crianças que teve câncer, que não está recebendo a medicação dentro do presídio, que ela precisa, ser posta em liberdade? Não é nem liberdade. O que nós pedimos para ela foi a prisão domiciliar humanitária, para que ela possa ficar na casa dela mais próxima do seu familiar e mais próxima dos seus filhos. Qual é o perigo que uma mulher dessa tem para a sociedade? É uma sede de vingança, parece assim que, né, esse STF, né, os responsáveis, eles parecem que têm lado, né? Eles têm um lado político e eles parecem que estão com opositores, eles estão querendo condenar opositores. É isso que parece? É muito estranho, porque há decisões que eu acompanhei, por exemplo, o caso da Débora do Batom, que eu sou advogado dela. No mesmo dia que ele negava a soltura da Débora, ele soltou uma falsa biomédica acusada de matar uma mulher no Goiás. E o motivo que ele solta essa mulher? Porque ela era mãe de 2 crianças. Mas no mesmo dia, o mesmo ministro nega a soltura para Débora do Batom, pela 11ª vez, mesmo ela sendo mãe de 2 crianças. Então, o que nós percebemos aí, nesse processo, que, primeiro, não são processos comuns. Segundo, nenhum advogado tem coragem de vir aqui falar a verdade. Ou poucos têm coragem de vir falar a verdade. Terceiro, o rigor que são tratados essas pessoas, o rigor que são tratados, estão muito acima de traficantes, de bandidos perigosos, de pessoas até ligadas a facções criminosas, pessoas que cometeram crimes hediondos, crimes dolosos contra a vida, que mataram, esquartejaram, não estão tendo tanto rigor quanto os presos políticos. Acredite, para a progressão de regime da Débora, ele considera que o crime que a Débora praticou, passar batom numa estátua, foi praticado com grave ameaça. Foi praticado que Débora ela foi condenada por associação armada. Que arma? Então, nós vemos que todo o rigor utilizado para a condenação dos presos políticos, até para a liberação de eventualmente alguma pessoa, ele é acima da média, ele é acima da normalidade. Ele é uma coisa que espanta até os criminalistas mais conceituados do país. Uma pergunta, então, para acrescentar já no que você está falando, né? Por que a sua atuação, né, nesse caso, incomoda os setores do judiciário e da política?
incomoda porque eles querem ver opositores políticos destruídos. Eles esquecem que são seres humanos. Por trás de uma prisão de um preso político existe uma família. Existe uma mãe, existe um pai, que muitas das vezes não tem nem mesmo o mesmo viés político do filho. Às vezes até é o oposto. Quem sabe? Eu tive um caso de uma assistida aqui em Belo Horizonte que ela foi presa junto com a filha. A filha nem gostava muito de política. Ela estava indo para Brasília e falou: filha, para eu não ir sozinha, vamos comigo. A filha tinha 18 anos na época. Foi junto com a mãe. Lá no QG ela foi presa. E eu assisti o caso das duas. Eu sou advogado dessas duas, então eu tenho propriedade para falar. Tem pessoas que estavam ali naquele contexto que nem tinha muito plenamente uma noção real da política e os problemas que isso podem gerar. Então, a vontade de não só destruir essas pessoas, de matá-los, de aniquilá-los, de destruir suas ideias, de fazer com que outros tenham medo, né? E talvez até de reprimir eventuais manifestações, eu acredito que esse seja realmente um dos motivos que permita com que eles venham diuturnamente ferindo a própria Constituição que juram defender. Entendi. Não, é uma situação muito complicada, né? Uma situação assim que o telespectador que está assistindo, né, ele pode ficar confuso, porque é uma guerra de narrativas, né? Mas aqui existe um advogado que acompanha, né, mais de 100 presos, né, tornozelados, exilados, e acompanha de dentro a situação. Você acredita que existia a possibilidade desse grupo, algum tipo de organização para tomar o poder, alguma coisa organizada? Existia alguma condição disso acontecer? Ou realmente é uma narrativa aí do sistema para poder justificar uma perseguição política? Essa talvez seja a segunda vez na história da humanidade que se tenta dar um golpe com pedras e paus. A primeira, na época das cavernas, né? Porque você tomar um país que é uma das maiores potências militares bélicas do mundo, com pau, pedra, bíblia, bandeira, sem armas, é uma covardia, é uma narrativa completamente ridícula. Falar com que aquelas pessoas tinham condições de tomar um país. É óbvio que não. Inclusive, uma das testemunhas arroladas pela Procuradoria-Geral da República, que é o Major Natali, que ele era na época o chefe do GSI, um dos chefes na época, ele confirmou que o gabinete presidencial ele pode ser montado em qualquer lugar. Não é uma cadeira que manda no país, não é aquela caneta, nem aquela mesa. Eles montam um gabinete presidencial onde eles estiverem. Então, o fato dos manifestantes terem entrado ali dentro de um prédio por poucas horas, por alguns minutos, não significa que eles teriam condições hábeis de tomar o poder, de governar o país. Quem seria presidente? A irmã Hilda? E como que eles manteriam isso, né? Tipo, lá, como que eles manteriam? Né? Não durou um segundo. O sistema derrubou, né? Foi uma manifestação, né? Foi uma revolta popular. Na verdade, a polícia retirou os manifestantes. Na primeira oportunidade que o policiamento foi reforçado, eles tiraram os manifestantes até com muita facilidade ali, né? Até com muita tranquilidade. Os que entraram dentro dos prédios públicos e permaneceram foram retirados ali com muita tranquilidade, sem enfrentamentos, sem exatamente uma resistência deles. Eles acataram as ordens policiais. Vamos sair, levanta, todo mundo vai sair. E eles acataram. E quando você verifica lá os presos do 8 de janeiro, muitos idosos, muitas pessoas com comorbidades, né? Realmente pessoas assim, até faixa etária mais velha, né? E a gente percebe que é inacreditável que eles tenham conseguido manter essa narrativa de golpe de Estado e muitas pessoas ainda acreditam nisso. E uma mídia, né? Uma mídia com uma vergonha, né? Até o próprio ministro da Justiça, né? Eu acredito, da esquerda, ele falou que não tinha possibilidade nenhuma, que não foi nenhuma tentativa de golpe, foi uma manifestação popular, né? Como houve muitas da esquerda, né? Muito piores, né? Com fogo. Eu lembro lá no Ministério, relatando até que o ministro da Defesa, o Múcio, da esquerda, né? Ele mesmo, né, citou que não tinha mínima condição nenhuma
de haver um golpe, né, foi uma manifestação, né, popular, uma indignação social, né, através de um contexto, né, que foi gerado, né, com a insatisfação da economia, com a insatisfação até das eleições, a forma que foi conduzida as eleições levou a isso, né, uma coisa natural. Da mesma forma aconteceu muitas vezes com a esquerda, invasão a ministérios, até com fogo, morte, né, teve situações assim, e é dois pesos e duas medidas. Parece que quando a esquerda faz alguma coisa, é passado pano, é abafado, a mídia encoberta. Quando é a direita, isso vira uma narrativa, né? Eles tentando construir e realmente tornar pessoas que levaram uma vida ordeira, uma vida trabalhando, pagando seus impostos, colocar elas como marginais, né? Da pior espécie. Isso, infelizmente, essas pessoas estão no meio de uma guerra de narrativas. E é isso que eu falo. Por trás dessas pessoas existem famílias. Por exemplo, Wagner, de quem que é o direito da Jaqueline de ir para casa? É dela? Dos filhos. Ah, dos filhos? O direito que é preconizado no Estatuto da Criança e do Adolescente. Que a jurisprudência pacificou já o entendimento que os filhos têm direito de ficar próximo da mãe, e a mãe, no caso, teria o direito, benefício da prisão domiciliar humanitária, em razão do benefício da criação dos filhos, que o direito das crianças, eles são superiores a qualquer coisa. As crianças não foram condenadas, as crianças não tiveram na manifestação, então, as crianças estavam em casa, bem cuidadas, nesse dia estavam com o pai, e o direito delas terem a mãe em casa para cuidar deles é deles. Então, quando você vê direito dos próprios filhos sendo negados, direito da Jaqueline nem se fala, então. Que não teve direito de defesa, contraditório, nada. Tudo rasgado, infelizmente. Para manter uma narrativa. Para manter a narrativa de que eles ali tentaram com paus e pedras. Isso nós estamos falando até dos manifestantes agressivos. Jaqueline não tem prova de vandalismo. Nenhuma. Que teve situações de vandalismo, né? Isso. Sim, é fato. Isso é fato, inegável. É inegável. Só que, assim, vandalizar não justifica também 17 anos de cadeia. A pessoa, né? Quantos pichadores tem aí agora? Vai ser a mesma questão para eles? Vai mudar a lei? Ou vai ser pontualmente só para essas pessoas da direita? Porque, assim, ó, qual é a diferença de um ponto de ônibus, que é órgão público, para né, uma cadeira de um ministro? É órgão público. Então, é dois pesos, duas medidas. Né? Foi criada essa situação para justificar isso, e eu acredito que isso não tem justificativa. Né? Exatamente. É muito triste ver que o direito não se aplica a essas pessoas. Vamos lá. Como um advogado de Brasília se tornou uma das vozes mais ouvidas nesse debate? Eu estava lá no dia 8, né? Exatamente no dia 8, quando houve a prisão, eu fui acionado. Eu fui chamado. Haviam pessoas presas que me ligaram e pediram meu apoio, meu auxílio. E eu fui imediatamente lá no complexo da Polícia Civil. No dia 9, quando houveram as prisões de mais de 2.000 pessoas no QG, eu também estive lá, acompanhando ali todo aquele cenário de prisões. Estive lá pessoalmente, vi todo esse sofrimento que essas pessoas passaram de perto. Eu lembro, assim, você fez uma live, a qual você contou, você pegou uns vídeos do processo, eram os vídeos que eram drones, você pegou os vídeos dos drones, você foi explicando passo a passo como que aconteceu a entrada dos manifestantes no palácio, e você foi identificando alguns manifestantes de preto saindo por trás, enfim. Eu lembro-se nitidamente, foi a melhor live que nós tivemos naquele momento, entendeu? Que foi bem explicativo. Eu queria que você falasse um pouco dessa live e queria também que você falasse, assim, mostrasse assim, qual a relação do réu do 8 de janeiro, do 9 de janeiro, dos militares e do Bolsonaro agora. Né? Eu queria que você tratasse essa relação. Bem colocado. Quando eu fiz aquela live, Deuselis, eu tinha verificado exatamente a seguinte situação. As câmeras de segurança do Congresso Nacional, do Senado e da Câmara dos Deputados e do Palácio do Planalto
quando eu tive acesso. E nós fizemos uma análise minuciosa de diversas imagens. O que nós podemos perceber é que, de acordo com também relatos dos policiais ali nas audiências e com as próprias imagens em si, é que houve um grupo muito grande de pessoas que entraram nos prédios públicos. Segundo o Major Eduardo Natali, ele diz que em todos os prédios entrou em torno de 30 a 40 mil pessoas. Segundo eles, em todos os prédios. Foram presas no dia 8 só 243. Ou seja, é uma quantidade muito pequena comparando com a quantidade de pessoas que, segundo eles mesmos, ali conseguiram entrar. Então, o que nós percebemos? Do QG até a Praça dos Três Poderes são 8 quilômetros, aproximadamente. Então, houve uma marcha de milhares de pessoas do QG até a Praça dos Três Poderes. Quando essas pessoas chegaram lá, obviamente as pessoas mais velhas e mais idosas foram ficando para trás, foram lá o último da fila. Os que vandalizaram foram aqueles que chegaram na frente, os mais, vamos dizer assim, agressivos, que fizeram de fato enfrentamento ali com a polícia. E esse pessoal que de fato participou do vandalismo, eles fugiram. Eles não ficaram esperando a polícia chegar. Então, quando a polícia cercou, e há uma dificuldade muito grande de cercar o Supremo Tribunal Federal, porque todos os lados do Supremo são de vidro. E havia saída por todos os lados. Então, assim, eles conseguiram cercar ali mais o Planalto e o Senado, que foi o plenário do Senado, onde eles pegaram mais pessoas. E, quando se viram, eram pessoas idosas, que, na sua grande maioria, os que estavam presos, pelo menos dos que eu assisti, 100% dos que foram presos, nenhum deles tinha participado de atos de vandalismo. Então nós percebemos, Deuseles, que realmente quem tinha praticado os atos de vandalismo fugiu. Vazaram, né? Como a gente diz uma gíria em Brasília. É um absurdo. E a relação com esse ato que você falou com o presidente Bolsonaro, com toda que chegou até essa narrativa agora para eles poderem prender o seu rival político. Eu não sei, mas quando o Bolsonaro foi embora, em dezembro de 2022, eu acho que ele sabia que eles iriam prendê-lo, que eles iriam arrumar alguma justificativa no futuro para prendê-lo. Eu tenho para mim que foi por isso que ele foi para os Estados Unidos, né? O fato é que ele nem no Brasil não estava quando teve o 8 de janeiro. Pegaram os telefones de todos os manifestantes para ver se encontrava alguma relação com o presidente Bolsonaro, com os militares. Todos foram feita a perícia da Polícia Federal e não encontraram absolutamente vinculações entre os manifestantes do 8 de janeiro nem com o presidente Bolsonaro, nem com nenhuma das autoridades presas ali do Exército ou da Polícia Militar. Ou seja, essa narrativa de que os manifestantes do 8 de janeiro estariam ali sendo capitaneados pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro é uma narrativa completamente absurda. E durante as audiências dos réus do 8 de janeiro, os juízes estavam instruídos a perguntar, juízes instrutores nomeados pelo ministro Alexandre de Moraes, a perguntar para todos os réus: você foi lá por causa do Bolsonaro? Se o Bolsonaro pedisse para você ir embora, você teria ido embora? Se o Bolsonaro dissesse que as eleições eles tinham perdido, você teria acreditado? Era o tempo todo perguntando sobre o presidente Bolsonaro, já fazendo aí a preparação para o posterior processo do Núcleo 1, onde posteriormente o Bolsonaro respondeu e permanece preso ali na Papudinha hoje, se encontra. É evidente, até porque assim, ó, as provas, né, foi descartada, né? Imagine uma nação do tamanho do Brasil, com o poder de investimento que tem, né, no coração do sistema nacional, né, nos três poderes. É lógico que você tem uma equipe de segurança, você tem uma equipe de vigilância com tecnologia, porque ali tem que ser 24 horas gravado. É só você pensar, né, por que eles sumiram com as câmeras? Né, por que eles sumiram? Porque se tivesse as gravações, a narrativa deles não se sustentava. Correto? É muito triste porque todo esse processo não foi respeitado. Eu tenho assistido que está preso na penitenciária de Limeira, em São Paulo,
O policial reconheceu pouquíssimas pessoas, mas reconheceu ele. Porque os policiais, no meio daquela multidão, não lembravam de ninguém. Era muita gente que estava ali naquele 8 de janeiro. Mas os policiais o reconheceram. Daniel Nascimento. E falaram, eu lembro desse jovem. Ele estava de forma pacífica. Nós perguntamos, ele estava vandalizando ou ele estava de forma pacífica? Não, ele estava de forma pacífica. Ele, inclusive, ajudou a conter os vândalos, limpou os vidros que estavam quebrados. Ele não estava vandalizando. Foi condenado em 17 anos de regime fechado. Se de forma efetiva esse processo estivesse sendo lido, analisadas as defesas, ele foi condenado por dano ao patrimônio público, sendo que a testemunha de acusação disse que ele não vandalizou. Isso é um processo normal? Ou isso é fruto de uma clara perseguição política? A sentença do Daniel nós colocamos para poder identificar o plágio. Ela tem basicamente 97% de forma idêntica a todas as outras condenações. Só trocaram o nome em algumas condenações, até erraram o nome da pessoa. Deixa eu falar para você agora. Coloque aqui na câmera. Eu quero falar para você que está assistindo esse podcast, né? Nós estamos aqui com um júnior jurídico responsável, né, por centenas de presos políticos, né, os presos do 8 de janeiro. Eu quero perguntar para você, talvez assim, você não sinta dor, né? E se você não sente essa dor, é porque você já perdeu a humanidade, a sua humanidade. Você está distante das coisas de Deus. Porque assim, se você é cristão, se você é temente a Deus, né? Quando acontece uma injustiça, você tem que ficar com o coração doído. Imagine, eu vou tentar humanizar e colocar isso, você se colocando no lugar dessas pessoas. Imagine a sua mãe lá presa. Imagine o seu filho, né? A sua esposa, o seu esposo sofrendo, indo lá numa viagem para tentar, né, manifestar, defender aquilo que ele acredita, nos seus ideais, e daqui a pouco ele cair numa arapuca e terminar preso, né, de uma forma totalmente covarde e incoerente, e ser condenado a 17 anos, né, não tendo o devido processo legal. Isso não é justo. Se o teu coração não se sensibiliza com essa situação, você tem que rever os seus conceitos, né, Júnior? Exatamente. Eu sou advogado, tá? Eu sou um advogado criminalista. Trabalho com direito civil no meu escritório também. Lá nós advogamos para todas as pessoas, ok? Então, assim, nós não perguntamos em quem a pessoa votou para podermos fazer uma defesa. E a maioria dos meus assistidos, inclusive, na área criminal, naturalmente votam na esquerda, tá? Agora, até eles verificam que essas condenações são esdrúxulas, são absurdas. Nós vemos aí, por exemplo, Augusto Cury, o maior psicanalista do mundo, o que mais vende livros do mundo, fazer um vídeo, no caso da Débora do Batom, e falando que ela não cometeu crime de golpe de Estado, que aquele ato de passar batom numa estátua não é um golpe de Estado, não justifica a prisão de uma mulher há mais de 2 anos. E ela ainda foi transferida durante a prisão dela, da penitenciária de Rio Claro, para onde? Tremembé, meu irmão. Caraca. Você tem noção que é a penitenciária de Tremembé? Os piores criminosos estão lá. Essas pessoas não tiveram prisões comuns. E quando nós vemos a injustiça, nós sim nos levantamos. Eu acho que isso é o dever de todo cidadão, não é só meu dever como advogado, não. É meu dever, o seu, é o de cada um, é de você que está nos assistindo. É de olhar para essa situação, é de olhar para essas pessoas e não concordar porque a pessoa votou no Bolsonaro que ela tem que ser torturada dentro de uma prisão, que ela tem que ser espancada, que ela tem que ser brutalmente agredida por outros presos com a conivência do Estado. Isso não é prisão. Isso é tortura institucionalizada. E nós devemos combater isso sim. Então eu estou aqui como advogado dos presos políticos, defendendo, antes de tudo, antes de ser de direita ou de esquerda, seres humanos. Pessoas que merecem respeito. Eu tenho assistido, só para concluir aqui, que ele faleceu dentro do presídio. Preso comum, tá? Ele faleceu dentro do presídio, sem atendimento do Estado, na penitenciária ali de Valparaíso do Goiás. Meu irmão,
Eu acho isso um extremo absurdo, cara. E eu luto pelo ser humano, pela pessoa, pelo direito. E esse é meu posicionamento. E até onde você está disposto a ir para defender a liberdade e o Estado de Direito? Até o fim. Eu acho que esse tema é muito boa pergunta, Wagner. Todos nós devemos ir até o fim. É como a frase de Dom Quixote, que o presidente Bolsonaro gosta muito de falar, Dom Quixote falando ao Sancho, né? Pela liberdade quanto pela honra, devemos arriscar a própria vida. A liberdade é um dos dons mais preciosos que os céus deram aos homens. Tanto pela liberdade quanto pela honra se deve arriscar a própria vida. Nós devemos lutar pela liberdade, até mesmo que custe a nossa vida, que custe a nossa liberdade, que custe o que custar. Porque a liberdade de pessoas inocentes ela não se negocia e não se negligencia. Incrível. Deuseles? Júnior, doutor Júnior, cara, e em relação aos exilados políticos, como é que você é a história desse pessoal, hein? Exilados políticos foram para diversos países. Nós temos conhecimentos de Argentina, Itália, Espanha, Estados Unidos, Polônia, inúmeros países, Alemanha. Há presos, exilados políticos em diversos países aí, buscando segurança jurídica. Né? Parece que o próprio Tagliaferro também está ali na Europa, né? Ou seja, eles estão buscando segurança jurídica. Eles foram para outros países, vítimas de perseguições políticas, vítimas de processos que nós não temos defesa, vítimas de processos que, inclusive, alguns eu não tenho nem direito de ter acesso aos autos, e eles não conseguem sequer se defender. Eu tenho assistido que nem no dia 8 de janeiro em Brasília não estava, e já viraram réus pelo 8 de janeiro, mas eles não estavam lá, mas são réus pelos atos de vandalismo. Assim como o Bolsonaro não estava em Brasília e foi condenado. Ou seja, tem um interesse e vão colocar junto aqui. Não, mas ele não estava lá. Não importa. Importa que eu estou colocando ele aqui. Isso é uma ditadura. Existem exilados políticos em diversos países e sofrendo em pátrias longe da nossa, em solo estrangeiro, né, com a saudade da família, passando muitas dificuldades fora, e nós aqui acompanhando todo esse trâmite aí de anistia, dosimetria, esperando que possa acontecer algo para que esses exilados, enfim, possam retornar para sua pátria. Falando desse assunto, né, começou como anistia, se tornou uma dosimetria e agora você defende o que tem que ser feito de verdade. Tu pode falar? Eu sempre defendi a anulação dos processos, sempre. Na minha atuação jurídica, quanto defesa, quando eu peço a absolvição de uma pessoa inocente, eu estou pedindo para aquele processo ser extinto, ser anulado, né, com a extinção da punibilidade em razão da inocência da pessoa. O fato é que, politicamente, se levanta a bandeira da anistia. O que significa anistia? Perdão ou esquecimento. Nós vamos perdoar uma pessoa que tentou dar um golpe de Estado no Brasil. Sei lá, vamos perdoar a Débora do Batom, porque ela tentou dar um golpe com batom. Ela passou batom numa estátua, então a gente tem que perdoá-la, porque esse ato dela poderia derrubar uma democracia de um país. Vamos perdoar. Então, o que eu defendo não é nem anistia, na verdade. É anulação integral de todos esses processos. Eu entendo que processo nulo, processo sem direito de defesa, processos eivados de nulidades, eles têm que ser anulados. Inocente não se perdoa, inocente se absolve. Uma pergunta, doutor. E se em vez de a Débora ter escrito lá, perdeu o Mané, ela tivesse escrito Lula livre, será que ela estaria presa? É uma boa pergunta. O fato é que a Débora, ela se tornou aí um dos grandes nomes aí, um dos símbolos aí da prisão dos presos aí do 8 de janeiro. Em razão de que a atitude dela, gerando uma condenação tão grande, se torna até para grandes especialistas uma condenação completamente desproporcional. Uma condenação que teve o poder de mudar para sempre a compreensão de um dos ministros, que foi o Fux, que mudou a compreensão que ele vinha condenando todos os réus do 8 de janeiro, quando esbarra no caso dela,
ele faz uma fala pública notória ali no plenário do Senado do Supremo Tribunal Federal, falando que as condenações que eles fizeram foram completamente desproporcionais, foram muito exacerbadas, vou utilizar as palavras que ele utilizou no dia. Então, assim, é muito triste, porque o que se vê aí é pura perseguição política. Agora, Wagner, a última pergunta que eu vou fazer é o seguinte, doutor Júnior, eu sei que eu acompanhei, existe muita controvérsia entre os réus do 8 de janeiro e os réus do 9 de janeiro. Se você puder explicar um pouco sobre isso? O fato é, os réus do 8 de janeiro foram presos no dia 8, naquela situação dos atos de vandalismo. Os réus do dia 9 foram presos no QG, né? Eu sei que lá dentro, não de forma generalizada, mas alguns tinham alguns desentendimentos entre eles, muitos achavam que eles não deviam ter entrado dentro dos prédios, que acabou gerando a prisão do pessoal do dia 9, que é o pessoal que estava no QG, de forma pacífica. Então, assim, há controvérsia de todas as formas, né, nesse sentido. Mas o fato é, Deus Elis, que tantos os réus do 8 de janeiro, que estão pegando penas de 14 a 17 anos de prisão, quanto os réus do dia 9 de janeiro, que também viraram réus pelo artigo 288 e 286, quais são? Associação criminosa e incitação às Forças Armadas. Todos eles participaram de um mesmo cenário, de, em algum momento ali, a grande maioria ficarem de tornozeleira eletrônica, respondendo liberdade condicional às rigorosas medidas restritivas impostas aí pelo ministro Alexandre de Moraes. E alguns do 9 de janeiro, né, com o passar do tempo, foram aditadas as denúncias para responderem por crimes graves iguais aos presos do 8 de janeiro. Então eles tiveram as denúncias aditadas e outros já foram até condenados e presos novamente, em razão do aditamento realizado pela Procuradoria-Geral. Há divergência entre eles, né, em um determinado tempo, mas uma coisa é fato: todos são presos políticos, todos ali respondem processo no Supremo Tribunal Federal sem terem foro privilegiado, todos ali, querendo ou não, de alguma forma ou de outra, estão meio que no mesmo barco. Existe também os presos do dia 12 de dezembro, né? Existem, o preso 12 é a Operação Lesa Pátria, né? Eu tenho assistido que foram presos no dia 12, dia 28 de dezembro de 22. Tenho assistido que permaneceram presos. Um dos meus assistidos que foi preso no dia 28 de dezembro foi o Átila Melo, lá do Rio de Janeiro. Ele foi preso e eu lembro que no dia que saiu o alvará de soltura dele, se eu não me engano, mais de um ano depois, se você me perguntar o porquê que ele foi preso, eu não posso te falar, porque eu não tive acesso aos autos. Fui proibido de ver o processo, mesmo sendo advogado dele. Porque interessou alguém, né? Provavelmente. Fui proibido, então eu não podia saber o motivo dele estar preso, mesmo sendo advogado dele. E aí ele recebeu liberdade condicional, ainda responde o processo, e posteriormente aí liberaram acesso ao processo para gente. Ou seja, como é que você mantém uma pessoa presa sem dar o direito para o advogado sequer ver os autos? Então, doutor, então você dentro dessa situação se tornou uma grande referência, né, um grande influenciador, né, lutando por justiça nessa causa, nessa missão que Deus te deu, né? Eu acredito que se a gente não sente que vem do coração, que vem de algo superior para a gente, eu acredito que a gente não tem força para continuar numa batalha dessa, porque é inglória, né? É uma coisa que você trabalha para tentar minimizar a dor do próximo, e a maioria dos casos até são casos de voluntariado, né? Você está ali, né? Tu pode falar um pouquinho sobre isso? Posso, claro. Meu objetivo nunca foi ser conhecido ou a fama. Sempre o objetivo principal são as pessoas, é o trabalho. Ser um pouquinho conhecido é uma consequência de um bom trabalho e não o foco principal. Então, sim, acabei me tornando, de alguma forma, um dos advogados aí, mas existem muitos outros bons advogados que estão aí ombreados com a gente, que estão nessa mesma missão, que estão nesse mesmo propósito. Teve o doutor Luiz Felipe aí que faleceu nessa missão, que nós não podemos deixar de lembrar dele, né? Foi um grande nome da advocacia. Tem a doutora Taniele, que é uma irmã para mim, que faz um trabalho incrível, muito humano. Ela entrou humanitariamente aí para ajudar muitos presos, mais de uma centena de presos políticos também.
Hoje eu acho que ela é a advogada que mais assiste os presos políticos como mulher, e no caso eu como homem, né? Enfim, e nós entramos nessa luta com o objetivo de ajudar pessoas. E o fato é que existem muitos outros advogados aí também que fazem um excelente trabalho, que eu sou muito feliz aí de estar ladeado com eles, de estar nessa missão. E é isso, eu agradeço assim as suas palavras, as considerações, mas o foco principal é sempre a luta pela liberdade, a ajuda a essas pessoas. Muitas coisas que eu faço eu nem publico, eu nem mostro, tem coisas que eu não posso nem falar, que nós já vivemos, que nós já passamos. O Deus Elis mesmo sabe aí o que é bastidor, é de bastidor, né, Deus Elis? O que a gente pode falar em público, a gente fala, mas o objetivo principal é sempre ajuda essas pessoas. Eu vi esse homem, Deus Elis, inclusive ajudou, visitou uma das presas políticas, a Juscelene, fez visitas para ela lá no estabelecimento prisional, acompanhou a prisão dela desde o início. Eu estou com o caso da Juscelene desde 2023. Nós acompanhamos momento por momento, ação por ação, item por item. Teve a doutora Ana Cibucci também, que nos ajudou na defesa. Ou seja, Inclusive aqui, tanto a Taniele como a Cibucci aqui de Santa Catarina, né? são. Taniele de Exatamente. Jaraguá e eu acho que a Cibucci é de Porto União, Porto União, União da Vitória. Eu sempre confundo qual é a cidade ali que são vizinhos, qual é do Paraná e qual é de Santa Catarina, mas eu sei que é lá dessa região, a Cibucci, e a doutora Taniele aqui de Jaraguá do Sul. Sim. Então é isso, e a gente segue aí no acompanhamento dessas pessoas, porque embora já se passaram 3 anos, a luta continua. Há pessoas presas, há exilados políticos, há diversas pessoas e famílias sofrendo diuturnamente aí em razão dessas prisões completamente injustas e desproporcionais. Eu acho que nós temos que nos manter assim, de pé, com cabeça erguida, com a mente tranquila, com a mente boa para poder cuidar de tantas pessoas e sabendo que isso faz parte, sim, no caso eu entendo dessa forma na minha vida, como uma missão que Deus me deu. Quantas pessoas continuam presas? Não sei o número exato, mas me parece que em torno de 150 presos. E quantas pessoas você já conseguiu entrar, né, com uma ação ali para a pessoa ir cumprir em casa? Ou tem alguma situação que aconteceu, assim, especial que tu pode narrar, assim, que você entrou lá, lutou e conseguiu libertar essa pessoa? Em atuação direta, eu acho que foram quase 200. Caraca. É porque habilitados eu tenho em torno de 140 hoje. Tem um relatório do próprio STF que eu pedi, tem uns processos que são sigilosos, inclusive, né? E mais ou menos de 30 a 40 pessoas que estavam no dia 9, que foram presas no dia 9, que meu escritório, minha equipe, né, nós conseguimos a liberação deles entre o dia 9 e dia 10, que foram levados lá para a Polícia Federal, para o ginásio da Polícia Federal, e foram liberados 745 pessoas. Dessas 745 pessoas, nós atuamos de 30 a 40 pessoas na liberação dessas pessoas, aproximadamente. Caramba. Então é um trabalho intenso que vem de muito tempo, constante, né? Só Deus para dar força, né, para tua equipe. Tu tem uma equipe também, quer citar o nome do pessoal aí da equipe. Sim. Né? Tem que valorizar o pessoal que é a tua retaguarda aí, né? É verdade. Eu quero até agradecer os meninos que trabalham comigo. O doutor Matheus Mendes trabalha comigo há 9 anos. O doutor Gerson trabalha comigo há 3 anos. Teve a doutora Vanessa, que participou dessa luta também conosco. A doutora Poliana. A doutora Taniele, que nós temos alguns processos juntos. Não são todos, mas nós temos alguns processos juntos e lutamos ladeado aí nessas missões. E quanto tempo de escritório tu tem? Eu trabalho em escritório há mais de 20 anos, né? Mas, de fato, tem mais ou menos isso que eu trabalho em escritório de advocacia. O escritório é seu? O escritório é meu atualmente, eu sou o CEO do escritório, e fica em Taguatinga. Nós temos atuação lá aproximadamente em 2.000 processos. Caraca, é uma indústria de processo. É muita coisa ao longo desses anos, né? 2.000 processos, já dei aula também, tive mais de 1.000 alunos, catalogados foram 1.200 alunos na área do direito, e eu sigo aqui, um advogado humilde, mas de cabeça erguida, bravo, na fúria de um leão, cuidando dos filhotes, né? Defendendo pessoas aí que mais precisam de justiça nesse momento. Então, para encerrar, qual é a sua leitura no cenário para a eleição presidencial de 2026? O senhor vê espaço para mudanças reais no país
tanto no campo político quanto o respeito das garantias constitucionais? Vou começar de trás para frente. O advogado, ele tem, Wagner Deuseles, que ser o último, se for necessário, a acreditar na justiça. Até esperança que a justiça, de fato, seja aplicada. Porque a partir do momento que um advogado ele perder a essência, ele deixar de acreditar com que a justiça possa ser restabelecida, jamais aquela pessoa que está lendo uma petição dele vai acreditar também. Ele não vai conseguir convencer ninguém. A partir do momento que nós jogarmos a toalha, acabou. Porque, assim, há uma frase muito forte que fala: ainda que uma pessoa seja condenada e seja culpada, se ela não tiver advogado, não houve justiça. Ela jamais deve ser julgada sem acompanhamento de um advogado. E a Constituição preconiza que o advogado ele é indispensável para a administração da justiça. A justiça não é feita sem uma defesa, sem uma advocacia genuína, sem o exercício do contraditório e da ampla defesa, a qual está preconizada em praticamente todas as constituições do mundo. Então, assim, só uma frase final, eu acho que nós devemos sim lutar para que uma justiça genuína seja aplicada, e o advogado ele é a última barreira entre o Estado tirânico, entre toda tirania, entre tudo aquilo que venha oprimir, entre a máquina opressora do Estado, que venha assim em cima de um cidadão. É o advogado que vai ser aquela última trincheira, a última barreira. Muitas das vezes, nem mesmo quando as pessoas defendem mais aquela pessoa, o advogado pode ser que seja a única pessoa que vai defendê-la diante de uma devida acusação. Então é uma profissão nobre. Para quem é cristão, eu acredito na Bíblia, diz que no juízo final Jesus vai ser o nosso advogado. É uma profissão muito nobre, que eu tenho a honra aqui de exercer em defesa dos patriotas, em defesa de tantas pessoas, mas com a consciência de que tenho que lutar e tenho que permanecer de pé. Sim, com a cabeça erguida, para com que pessoas saiam das garras aí dessa tirania. Por fim, sobre a questão presidencial. Eu espero que entre sim um presidente de direita, para que possa dar um indulto para essas pessoas. Eu não sei quanto tempo vem em dosimetria, se vai vir anistia, eu não sei informar, eu não sou político, eu sou jurídico. E como advogado, o que eu posso perceber é que todos os casos que eu atuei, nenhum saiu por decisão política. Nenhum alvará de soltura veio por uma ordem do Congresso, por um pedido de nenhum deputado. Foi por atuação mesmo nos processos de acompanhamento daquelas ações, petição de liberdade condicional, habeas corpus, pedido de alvará. Todos os casos que eu atuei na minha carreira foi por atuação exclusivamente jurídica. Então, enquanto o Congresso não resolve essa situação, eu tenho que me manter de pé, peticionando, visitando, acompanhando, abraçando, trazendo o recado da família, segurando nas mãos daquela pessoa que está atrás da grade, para dizer que ela não está sozinha. E eu quero até te agradecer, Wagner, porque você foi comigo no presídio. Você viu o que é sair da sua casa, nós andarmos mais de 3 horas na estrada, entrar no estabelecimento prisional naquela fila que tem de advogados para entrar, esperar para que eu pudesse falar ali como assistida e sair lá à noite para poder retornar, chegar tarde da noite em casa. Fazer reuniões lá, né, com também conselho tutelar, várias situações para tentar arrumar uma possibilidade para ajudar essa mãe a ser recomposta dentro do seu seio familiar e poder cuidar da sua família, né? Filhos sofrendo lá. E eu vi isso na realidade, crianças, né? Quando você vê uma criança longe da mãe, quando você vê a família dela, uma irmã, né, lutando, cuidando dos filhos, um pai, né, criando os filhos sozinho, isso dói demais, gente, né? Sabendo que essa mãe está totalmente
foi totalmente injustiçada. E o pior, aqui em Santa Catarina, até deixando isso, relatado que o Júnior me contou, rasgou meu coração. Eu quero falar para vocês o seguinte, né? Imagine o seguinte, essa cidadã, essa empresária, essa mãe de família, uma pessoa do bem, foi presa. Teve gente que entrou dentro do comércio dela e vandalizou, quebrando tudo. Ela tinha uma loja de porcelanato, não sobrou uma caixa de piso inteira, eles quebraram tudo. Então, olha o ódio desse governo, do amor dessas pessoas, né, contra quem é da direita, que eles intitulam bolsonarista, né, nazista aqui em Santa Catarina, que eles intitulam, né, com um monte de adjetivos para poder desumanizar essa pessoa e poder torturar. Se você está vendo essas pessoas que estão sofrendo isso de uma forma desumanizada, o comunismo já dominou a sua mente. Então busque se libertar, busque se colocar na presença de Deus, porque Deus vai te ajudar a você voltar a ter um coração que tenha pelo menos uma fagulha de amor aí e conseguir sentir a dor dessas famílias em um processo tão injusto. Júnior, você enobrece muito a tua profissão. Eu passo a ver o advogado como uma pessoa diferente. Você engrandeceu a mim, né, para olhar. A gente sabe que existem extremos, né? Existem em todas as áreas, no futebol, na política, na igreja, em todas as áreas, existem dois perfis de pessoas: os missionários e os mercenários. Aqueles que fazem por missão a obra, né? Porque sente uma chama no coração ardente, e aquele que faz por dinheiro. Por exemplo, o advogado. A gente vê o advogado que foi até agora empossado, né, ministro do STF, há um tempo atrás, que foi advogado do Lula, defendeu um criminoso, né, é condenado em todas as instâncias, né, sem questionamento. Era contundente as provas. E ele defendeu até arrumar uma brecha, né, uma manobra política para, né, isentar, e hoje ele, como recompensa, né, na campanha até, o próprio Lula falou de não botar amigos no STF. O que você diz em relação a isso? Como que você se sente como um profissional da área, tendo um profissional que chega a esse ponto, né, para ter uma vantagem, uma pessoa que literalmente é um mercenário? No meu ponto de vista, eu não deveria aceitar o cargo, né? Não deveria nem ter sido indicado. Fato é que o próprio Lula falou que não ia colocar amigos, indica o seu próprio advogado para ser ministro. Esse mesmo advogado condena o presidente Bolsonaro, e nós vemos aí que a justiça, ela, quando deveria ser efetivamente aplicada à luz da Constituição, ela não é defendida por aqueles que deveriam respeitá-la. Então, eu defendo que a Constituição seja, de fato, rigorosamente aplicada, preservada. E é para isso que estamos aqui, para isso que eu estou aqui, para isso que continuaremos de pé. E por isso que não devemos desacreditar na justiça. Nós devemos sim ver que todas essas injustiças, elas devem cair. Elas não devem mais acontecer. Então, você que gostou, que acompanhou a gente até aqui, primeiramente, parabéns. Eu tenho certeza que hoje a sua mente, né, foi esclarecida em relação a isso. Você não vai ser mais usado como massa de manobra do sistema, de uma mídia corrupta que tenta manipular a verdade, né? A verdade, hoje, ela foi exposta aqui, né? As vísceras do sistema estão em praça pública, e cabe a você, né, julgar tudo o que está acontecendo no nosso país. Eu quero te agradecer, Júnior, quero pedir para você deixar suas redes sociais, siga esse homem, porque ele é uma pessoa que realmente merece, ele realmente faz um trabalho lutando por justiça, né, por ordem e progresso. Ele faz jus o que está escrito na nossa bandeira. Meu Instagram é @juniorjurídico, e também tem um canal no YouTube, segue lá. O X é Júnior Jurídico, sem o R no final. Por fim, eu quero agradecer aqui ao Deuseres, influenciadores do Brasil, ao Wagner, que é um grande coordenador. Eu me sinto muito feliz, Deuseres, de fazer parte desse time, de fazer parte, né, aqui ao lado de vocês, ladeado com vocês, porque eu sei o coração de vocês. E nessa luta, no meio dessa batalha,
Deus, ele me colocou pessoas boas, não, ele me colocou os melhores, ele me colocou pessoas maravilhosas. E eu sei o propósito que vocês têm no coração, o Wagner aqui em Santa Catarina, de ter um estado melhor, de lutar por pessoas, de ajudar mais gente, de fazer um trabalho que não estão fazendo, tanto aqui pelas pessoas, quanto pelos presos políticos, quanto realmente pela nossa sociedade. Deus Eres aí, nosso líder, Sem nosso palavras. mentor, nosso irmão. Pode ter certeza que nós estamos contigo, meu querido. Conta conosco, vamos para cima e vamos libertar o Brasil. É isso aí, eu queria te agradecer o Wagner, né? Agradecer por toda essa família, porque a gente se tornou uma grande família, né? Os influenciadores do Brasil é uma família, é uma união, e a gente luta pelo Brasil melhor, né? Então, assim, agradeço ao Wagner por ter trago esse projeto, agradeço à agência, né? A agência Alvaí, a agência Conecta, né? Que está trazendo, né, essa formatação até vocês que estão nos assistindo. Então, é um conjunto de pessoas que eu só tenho gratidão. Então, obrigado, Júlio, por a gente estar andando junto, viu, Wagner? Fique com Deus. Deuseres, você é um exemplo para mim de ser humano, né? Tenho aprendido muito com você. Tive a oportunidade de passar aqui alguns dias com o Júnior e com a sua família, ver, né, a essência, né? Eu conheço a essência do Deuseles, esse cara realmente que faz por missão, por amor, né, por propósito. E eu quero te agradecer, Júnior, por essa experiência. Talvez a gente parte para Brasília daqui depois do podcast, né? O Nicolas está lá na caminhada e talvez eu vou para lá. Estou esperando ainda uma resposta, né, de Deus. Estou aqui em oração, né, em jejum, buscando, né, a direção de Deus. Mas eu sei que nós vamos vencer essa batalha, Júnior Deuseles. Deus, ele é fiel e justo, né? E eu acredito que a verdade tem que prevalecer, né? A gente está no lado da verdade, a gente está buscando algo que é legítimo, né? E a gente vai contribuir a nossa parte, dando a nossa porção. Cada um contribua segundo a sua porção. É um pouquinho, um grãozinho de areia, um centavinho, mas cada um fazendo a sua contribuição, né, nessa questão de a gente libertar o Brasil do comunismo, libertar o Brasil, né, da esquerda, que realmente o inimigo, né, ele vem para destruir a família, e é isso que a esquerda prega, né? Ele vem para dividir, e eles dividem, né, branco contra negros, pobre contra rico, patrão contra empregado, e eles vivem dividindo. Então, se você analisar, a esquerda faz o papel, né, do inimigo, que veio para matar, roubar e destruir. E roubar é o que eles mais fazem. Tá aí, né, o Banco Master, tá aí, né, todos os escândalos da esquerda. Então, assim, ó, a gente está buscando o que é certo para o nosso país. Então, faça parte você também dos influenciadores do Brasil, entre nesse movimento, siga nas redes sociais, siga lá no YouTube, né, também o podcast, né? Não é siga, é como que é o nome do botãozinho. Olha como que sou Escreva, profissional. escreva. Inscreva-se no canal do podcast dos influenciadores do Brasil. Venha fazer parte desse time. Nós estamos apenas no início, né? Eu tenho certeza que esse projeto vai ser grande, porque a gente vai sempre dar voz, né, às pessoas que precisam de voz. A gente vai buscar a verdade e dar luz a ela, tá bom? Deus abençoe, Júnior. Muito obrigado, né? Quero agradecer também ao Alvair, que está aqui, esse excelente profissional, que Deus, né, colocou ele. Ele está no propósito, né, junto com a gente, de construir algo que vai revolucionar e contribuir para a mudança no nosso país. Aí. Tá bom, Júnior? Obrigado, pessoal. É isso aí. Deus abençoe.